Olá, senhoras, senhores, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Tiago e hoje teremos mais uma aula da disciplina de Comunicação Empresarial e Acadêmica da Universidade de Fortaleza. Hoje concluiremos o tema Comunicação Institucional, abordando alguns conceitos mais de empresa responsável, socialmente responsável, notadamente o que essa empresa deve fazer para ter em torno de si essa imagem, né? E veremos alguns instrumentos por meio dos quais a empresa realiza, pratica a comunicação institucional, tendo em vista a imagem e o relacionamento, ok? Então, vou apresentar agora os slides, tá? Da nossa aula de hoje. Muito bem, vocês já veem aí, agora em tela cheia. E começamos a nossa aula. Muito bem. Esse slide, vocês já viram na aula passada, inclusive na aula retrasada também. Eu coloquei porque é o gancho da nossa aula de hoje, né, para a gente começar, e também porque eu insisto naquilo que é mais importante de se fixar, da gente aprender, né? Então, pela repetição também se aprende, né? Então, vamos lá, mais uma vez. O que é que caracteriza uma empresa responsável ou socialmente responsável, né? Existem aí, como vimos, duas frentes de atuação. Quando a empresa faz aquilo que se espera dela, né, que é a obrigação dela fazer, já vimos quando ela respeita a legislação, cumpre contratos, entrega o que promete, não degrada o meio ambiente, enfim. E aqui é importante ressaltar, tem um atributo que eventualmente é divulgado como um diferencial, mas não é o diferencial, é obrigação, tá? E eu estou falando da qualidade. Entregar um produto, um serviço de qualidade, não diferencia ninguém no mercado, tá? É um padrão mínimo para você estar no mercado, ok? É por isso que, assim, até em termos de divulgação, não convém você divulgar a sua empresa como uma empresa de qualidade, que vende produtos de qualidade. Não, isso é o mínimo, né? O que você pode dizer é produtos ou serviço diferenciado, de excelência, enfim. Isso é um discurso que já faz alguma diferença, né? Agora, um detalhe. Para você se dizer a uma empresa ou que tem um produto de excelência ou diferenciado, você tem que efetivamente apresentar esse diferencial ou justificar essa excelência, né? Senão serão apenas palavras ao vento, né? Então, encontre qual é o seu diferencial, o que é que você faz com excelência, né, que diferencia você dos demais e destaque isso, mas destacar apenas qualidade, né, não vai colocar vocês em nenhum patamar superior, diferente, enfim, ok? Então, vamos lá. Então, isso é obrigação, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui caracteriza uma empresa responsável no caráter, no quesito obrigação. E no outro quesito seria quando a empresa vai além e pratica atos discricionários. O que é isso? Quando a empresa pratica ações, né, ou projetos que não são de obrigação dela fazer, mas ela faz para obter algum retorno competitivo, né? E aí pode ser uma motivação altruísta, estratégica ou coercitiva, de acordo com o prisma teórico de Huster e Salazar, né? Vimos isso nas aulas passadas, né? Apenas estou pincelando aqui, não preciso aprofundar, ok? Vamos lá adiante. Agora, pessoal, isso aqui é interessante, tá? A escolha pela área específica onde a empresa vai desempenhar suas ações de responsabilidade social não é escolhida ao azar, ou seja, ao acaso, na doida, não. Tem um critério aí, um critério importante, que é o que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá. A empresa vai escolher por desempenhar suas ações de responsabilidade social na área de saúde, meio ambiente, cultura, voluntariado, etc., por um critério importante, que é qual? Vai ser numa área em que a empresa causa algum impacto negativo à sociedade em razão de sua atuação. Assim, portanto, a escolha por essa área tem dupla função. Uma é agregar valor
a própria imagem, reduzindo alguma percepção negativa que a pessoa pode ter com aquela empresa, naquela área. E outra, reparar ou minimizar algum dano, tá? Que ela causa, como uma espécie mesmo de redução de danos, né? Digamos que é uma função, um papel objetivo, concreto, enquanto o outro, né, agregar valor à imagem, é algo mais subjetivo, né? Mas ambos são igualmente importantes e complementares. Com exemplo, a gente entende melhor, né? Então, vamos lá. McDonald's, posso perguntar para vocês, onde é que se localiza um eventual déficit de imagem com relação à empresa McDonald's? Onde é que, em termos de imagem, o McDonald's deixa a dever à sociedade, enfim, e é cobrado pela sociedade? Vocês devem me responder exatamente no quesito na área saúde, né? Porque os produtos do McDonald's, né, não é nenhum segredo, são fast food, né, ou junk food, ou seja, alimentos que não são exatamente muito saudáveis, né? Ok. E aí, não por acaso, as ações de responsabilidade social da McDonald's se concentram nesse quesito, nessa área, saúde. Averiguem, busquem aí, coloquem no Google, na própria página da McDonald's, e vocês vão ver que muitos dos projetos de responsabilidade social deles têm a ver com saúde. Por exemplo, o McDonald's tem uma fundação que se chama Instituto Ronald McDonald, que pratica ações para o cuidado, o tratamento de câncer infanto-juvenil, né? Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo disso, que é um exemplo de atuação nessa área, que é o McDia Feliz, né? Que é um dia especial em que as vendas do Big Mac naquele dia são destinadas a institutos que atendem crianças com câncer, né? Aqui em Fortaleza, a gente tem uma instituição beneficiada por esse projeto, que é o Instituto Peter Pan, que faz um trabalho maravilhoso nessa área, né? E os donativos chegam até eles, né? Exatamente por isso, porque reconhece-se, né? Não é nenhum segredo que McDonald's vende produtos que não são exatamente saudáveis, e aí como uma forma de reparar, minimizar os danos, né? E também para agregar valor à imagem nesse quesito, McDonald's realiza ações nessa área, tá? E vocês podem perceber na própria comunicação em campanhas passadas, não sei se é alguma campanha atual, McDonald's veiculava uma campanha mostrando o quanto os insumos, né, as alface, os vegetais que eles usavam eram frescos, sustentáveis, saudáveis, enfim, mostrava a fazenda de onde vinha, no caminhão e tal, mostrando toda a cadeia produtiva, enfim, querendo enfatizar que tem algo de saúde ali, porque eles identificam que eles têm um déficit nessa área, então a comunicação deve corrigir, a comunicação institucional vai corrigir esse déficit. Tudo bem, pessoal? E tem algumas ações nesse sentido para amenizar, né, de colocar fruta, né, como sobremesas, sucos naturais, enfim, né? Segundo exemplo, Vale e Petrobras. Vamos lá, pergunto a vocês. Onde é que se localizam os maiores impactos da ação da Vale e da Petrobras na sociedade, em razão da atuação deles, né, dessas empresas? E a resposta é evidente, né? Meio ambiente, né? A Vale pratica mineração, Petrobras, extração de petróleo, isso causa impacto no meio ambiente e, por consequência, as ações ambientais, aliás, as ações de responsabilidade social de Vale e Petrobras vão se concentrar nessa área, né? Então, podem entrar nas páginas, né, de Vale e Petrobras, procurar na internet, né? Claro que por serem empresas grandes, né, super grandes, eles vão ter ações em diversas áreas, na educação, na cultura, enfim, mas vocês vão ver que haverá um foco especial aí no meio ambiente, tudo bem? Coca-Cola, igualmente, tá? Vocês podem até desconhecer, mas existe um impacto da Coca-Cola no meio ambiente, né, em razão
das garrafas PET, que são, às vezes, não são coletadas da maneira adequada, vão parar em lixões e tal, e é feito de plástico, que não é um material biodegradável, enfim. Então, a Coca-Cola desempenha ações de destinação de lixo, de reciclagem, tal, enfim, tudo para reduzir os danos que ela mesma causa e para agregar valor de imagem, né, nesse quesito meio ambiente à empresa, à marca Coca-Cola, tá? E um outro déficit de imagem, a gente pode citar, é com relação à saúde, né? Refrigerante, a gente pode dizer, também é consenso, é senso comum, que não é dos produtos mais saudáveis. Então, muitas das ações da Coca-Cola vão ter a ver com saúde, com bem-estar. A própria comunicação da Coca-Cola, assim, de modo implícito, né, está incutido ali pessoas saudáveis, enfim, que exalam bem-estar, etc. e tal, e consomem Coca-Cola, para mostrar que, enfim, quem consome a Coca-Cola não é necessariamente pessoas mórbidas, obesas, enfim, com problemas de saúde, não. A comunicação tem que reverter a imagem negativa ou algum eventual imagem negativa que existe em torno da marca, tudo bem? Então, por esses exemplos, assim, de grandes empresas, exemplos que são bem evidentes, que saltam aos olhos, vocês podem aplicar para qualquer empresa, né? Inclusive para a empresa de vocês, empresa onde vocês trabalham. Qual é o desafio aqui? Identificar onde é que se localiza algum ranço, né, algum déficit de imagem em relação à empresa de vocês, qual é o impacto negativo que a empresa de vocês causa na sociedade, e aí criar, né, implementar um projeto que minimize o dano causado e, ao mesmo tempo, agregue valor à empresa exatamente naquela área onde ela tem essa dificuldade, essa debilidade. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Adiante. Aqui eu quis trazer para vocês, eu já trouxe alguns conceitos basilares, fundamentais da responsabilidade social corporativa, e faltou o conceito de Carroll, tá? Que está expresso exatamente nessa pirâmide, né? É um conceito de 1979, que é um clássico até hoje, né? E vocês vão ver que coincide um pouco com o que Milton Friedman apregoava, né? Vocês vão ver agora e aí certamente vão identificar. Vamos lá. É uma pirâmide em que a empresa tem que, uma empresa, para ser considerada responsável socialmente, ela tem que atender ao que está estabelecido aí nessa pirâmide por essa ordem de hierarquias, né? Então, na base da pirâmide, né, para uma empresa ser considerada responsável, a primeira obrigação dela é ser lucrativa, tá? Então, a primeira obrigação dela é de caráter econômico, né? Então, como diz, a base da pirâmide, da qual derivam as demais responsabilidades, tá? Então, essa responsabilidade tem a ver com o que Milton Friedman dizia, né? Que uma empresa é responsável na medida em que ela lucra, e aí com isso ela cresce, emprega mais e consegue gerar mais impostos, e esses impostos serão revertidos para a sociedade. E nisso consistia, né, segundo Friedman, a responsabilidade social de uma empresa. Carroll, nessa perspectiva, concorda com ele, só que diz que não é só isso, né? Então, uma empresa, para ser considerada responsável, ela tem de ser responsável economicamente, ela tem de ser lucrativa, né, tem que cumprir com as suas obrigações, né, em termos financeiros, né, e como segunda etapa, ela tem que obedecer à lei, né, é o que se chama de responsabilidade legal, né, então a legislação é a codificação do que é certo e errado em uma sociedade, então a empresa tem que jogar dentro das regras do jogo, né, conforme a lei. Então vamos lá, uma empresa, para ser responsável, segundo Carroll, tem de ser lucrativa, né? Tem que assumir esse compromisso econômico perante a sociedade, né? Tem que gerar lucro, empregar e destinar mais impostos para o Estado reverter isso em benefício. Muito bem. Além disso, essa empresa tem de obedecer à lei, tem que cumprir o que diz a legislação trabalhista, a legislação tributária,
enfim, né, tem que jogar dentro das regras do jogo. Num terceiro aspecto, né, subindo a pirâmide, essa empresa tem de ser ética, né? Então, não é só o que é legal, o que está de acordo com a lei. Ela tem de fazer o que é certo, o que é justo, tá? E aqui só um parêntese, pessoal. Hoje, por exemplo, a gente vive, quer dizer, as empresas, o mercado, de uma maneira geral, vive um dilema ético, né? Vocês conhecem, é uma lei básica, né, do capitalismo, que é a lei de mercado, lei de oferta e procura, né? Se há muita procura por um produto, é óbvio que o preço desse produto vai crescer, até por um controle de demanda, né? Vocês que estudam economia sabem que o preço oscila, né, também como uma forma de você conseguir atender a demanda. Se o preço for muito baixo, muita gente vai comprar e o produto vai se tornar escasso, não vai ter, né? E qual é o dilema que a gente vive hoje, né? A gente tem alguns produtos, como álcool em gel, máscaras, etc., cuja procura aumentou absurdamente, né? E, seguindo uma lei de mercado, o valor subiu. Só que a gente vive um período de exceção, um período de pandemia, né? E aí manda a ética, né? Uma contingência ética que esses valores não subam de maneira abusiva, de maneira demasiada, para que as pessoas consigam adquirir, né? Então, legalmente, não há nada que impeça, né, as empresas de praticarem um valor de mercado condizente com a procura, ou seja, elevar o produto de acordo com a procura. Porém, existe aí uma contingência ética de não elevar demasiadamente, né, para que mais pessoas possam adquirir, ok? Então, acho que ficou claro, nem tudo que atende à lei é necessariamente ético, né? Então, além de obedecer à lei, nós temos de ser éticos, morais, justos, ok? E por último, lá na ponta da pirâmide, né, nós temos a responsabilidade filantrópica, né? Vocês podem também entender isso como responsabilidade discricionária, que tem a ver com ser um bom cidadão, contribuir com recursos para a comunidade, melhorar a qualidade de vida da sociedade, etc. Aquilo que não é obrigação, né, fazer, né, mas faz, por alguma razão. Então, na pirâmide da hierarquia de Carroll, ele estabelece isso, essa responsabilidade econômica, legal, ética e filantrópica, ou discricionária. Tudo bem? Então, vamos lá? Adelante. Aqui, pessoal, esse é um ponto interessantíssimo da nossa aula de hoje. A necessidade de realizar ações de responsabilidade social corporativa também é motivada por um fator cultural. E aí eu peguei um trecho de um artigo científico, né, dessa senhorita, né, da Heloísa Lemos, e eu vou ler aqui para vocês e comentar em seguida, tá? Para o senso comum, empresário é um ser ganancioso, individualista, que só pensa em ganhar dinheiro. Aquele que empreende movido por interesse econômico é muitas vezes mal visto pela sociedade e pelos trabalhadores que emprega, que se sentem explorados pelo patrão. Em oposição à visão heróica do empreendedor norte-americano, a imagem do empreendedor brasileiro é associada à ganância e exploração. Esse anti-herói, quiçá vilão, não desperta simpatia no povo, nos governantes, nem nas camadas intelectualizadas, responsáveis pela formulação das interpretações sobre o Brasil, né? Em linhas gerais, em resumo, em suma, o que diz isso aí, pessoal? Vamos passar adiante que a gente vai entender. Acho que eu já comentei em alguma aula anterior, o empresário brasileiro ou o empreendedor no Brasil não tem uma imagem positiva, um status que tem, por exemplo, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá, até pelo conceito de self-made man, né, ou seja, aquela pessoa que por esforço próprio empreendeu e subiu na vida, enfim, se tornou uma pessoa de sucesso, lá esse tipo de pessoa é valorizado, né, pela sociedade. Aqui, como diz a autora, muitas vezes o empresário, o empreendedor, aquele que se arrisca, né, para empreender, não tem essa imagem positiva em torno de si, tem a imagem
do ganancioso, daquele que explora e tal, né? E isso daí, pessoal, existe uma razão de cunho, de raiz antropológico, sociológico, e está expresso, e eu recomendo a vocês a leitura desses livros, dos 4 livros, tá? O primeiro, um clássico mundial, do Max Weber, né? Que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Uma leitura obrigatória para quem estuda sociologia, mas para quem quer entender, né, por que a ética protestante, eles lidam de uma maneira diferente com o lucro, por exemplo, do que lida a ética apostólica romana, católica, né? Para o catolicismo, o lucro é muitas vezes visto como usura, pecado, ganância, condenado, né? E já os protestantes, na Reforma, né, eles, com Calvino, Lutero, enfim, eles lidam com o lucro de uma maneira muito diversa, né, de uma maneira muito diferente, né? Tanto que países cuja tradição protestante, né, evangélica, eles, lá, o empreendedor, o empresário, tem um outro status, muito diferente de países latino-americanos, por exemplo, cuja matriz é predominantemente, majoritariamente católico. Um exemplo disso na política, tá? Aqui vizinho no Uruguai, a gente tem um ex-presidente, né, o Mujica, José Mujica, né, que dirigiu o Uruguai, né, durante alguns anos, e o Mujica se jacta, ou seja, se gaba de ser o presidente mais pobretão que existe, mais pobre da Latinoamérica, enfim, e isso ele lida como um ativo, como uma vantagem política dele, enfim, e não duvido que existem pessoas que votam nele, já votaram, porque se deixaram levar por essa imagem de pessoa pobre, humilde, etc. Esse discurso certamente não encontraria repercussão, não encontraria eco positivo nos Estados Unidos. Lá, como eu disse, existe a cultura do self-made man, né, da pessoa bem-sucedida, e a gente tem, por exemplo, o Trump, né, que se elegeu, né, em volta dessa imagem de pessoa bem-sucedida. Então, aquelas pessoas que são que têm a imagem em torno de si de um milionário, enfim, elas são entendidas como alguém competente, né? Ok, se essa pessoa conseguiu construir uma fortuna pessoal, ela conseguirá empregar a mesma capacidade administrativa para dirigir o país. Para mim, pelo menos, faz muito sentido, né? O candidato anterior, republicano, também tinha essa imagem, então disse o Mitt Romney, né? Milionário, enfim, um empresário, e ele divulgava isso como um ativo político, uma vantagem política sua, né? E aí, para entender esse fenômeno sociológica e antropologicamente no Brasil, vocês devem ler esses 3 livros que eu vou dizer agora, tá? Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, e O que faz o Brasil, minúsculo, Brasil, maiúsculo, de Roberto da Mata, tá? Leiam esses livros, tá? Vejam, se não conseguem comprar agora em livraria, vejam se existe PDF no Google, enfim. Vale a leitura para a gente entender o país onde a gente vive, tá? Então, portanto, né, o parágrafo superior, diante da constatação da autora, né, é preciso construir em torno da empresa a seguinte imagem: olha, nós ganhamos dinheiro, somos bem-sucedidos, tá? Temos sucesso, mas somos bonzinhos, nós revertemos o que ganhamos em benefício da sociedade, né? Porque a sociedade não quer saber, que emprega muita gente, que gera muitos impostos, gera divisas para o país, enfim, para a balança comercial e tal. Não, a gente quer saber o que é que vocês destinam para a sociedade objetivamente e efetivamente, tá? Então, especialmente em países como o Brasil, onde o empresário não tem em torno de si uma imagem positiva, é quase que obrigatória, né, essa atuação de responsabilidade social. Tudo bem? Ok, vamos lá, adiante. Essa questão-chave, agora eu já mudei o slide, eu trouxe para vocês, na aula passada, na forma de o que a empresa não devia fazer, ou não deve fazer, não pode fazer,
para que ela tenha uma imagem positiva em torno de si. Agora, eu apenas inverti como os tópicos estavam colocados, eu coloquei agora de maneira positiva. O que é que a empresa deve fazer para que as ações sociais que essa empresa realiza maximizem as chances de se obter vantagem competitiva, lucratividade, né? Relembrando que a gente viu na última aula, nem toda ação responsável de uma empresa gera necessariamente lucro, né? Vantagem competitiva. Então, como é que devem ser as ações de responsabilidade social para que se aumente a chance de gerar lucro, né? E as respostas estão aí. Primeiro, divulgar ao público as ações realizadas. Segundo, realizar ações que efetivamente façam a diferença na sociedade, em áreas que sejam valorizadas pelo público consumidor dela. E aí, sem greenwashing, né? Vimos que são ações inócuas, né? Que não fazem muita diferença na vida das pessoas, isso é o greenwashing. E sem rebound effect, ou seja, sem efeito rebote. Efeito rebote, acho que esse é um conceito novo, nós não vimos na última aula. Efeito rebote é diferente. O greenwashing é aquilo que faz e não faz muita diferença, né? O efeito rebote, o rebound effect, é pior. O que que é? É aquilo que é bom por um lado, mas que por outro gera um efeito adverso, teratológico, colateral, pior do que o bem que eventualmente faz. Por exemplo, né? Uma empresa de aparelhos eletrônicos que tem eficiência energética, né, que gasta pouca energia, tal, e coloca um selo lá disso, enfim, só que, por outro lado, usa componentes tóxicos, né, para obter aquilo. Outra, reciclagem de papel, não sei se vocês sabem, mas reciclagem de papel gera um efeito rebote, que é o gasto de água e de energia, né, para você transformar papel usado em papel novo, você, no processo de reciclagem, se despende muita água e muita energia elétrica para fazer esse processo em larga escala, né? Então gera um efeito rebote, né? Obviamente. E um outro, esse projeto que eu vou citar foi um projeto que até foi pensado por uma empresa onde eu trabalhei já há um bom tempo atrás, e depois viu-se que não, opa, isso aqui vai gerar um efeito rebote que é pior do que o bem que a gente quer fazer, que era o seguinte, queria-se, naquela ocasião, naquela altura, se distribuir mudas de plantas, né, para as pessoas, para, enfim, para marketing verde e tal, as pessoas plantarem aquilo, só que, naquela ocasião, o estado do Ceará, o Nordeste como um todo, vivia um estado de seca, né? Estiagem, não tinha água, né? Então, como é que você vai estimular que as pessoas plantem, reguem, gastem água plantando, quando mal havia água para o consumo, né? Então, era um momento... O projeto era bonito, era legal, mas o momento não era o adequado. Então, é preciso pensar os efeito rebote, né, do que você faz. Será que tem algum componente aí contrário com o bem que eu faço? Enfim, ok? Eu coloquei aí esse asterisco em greenwashing, por quê? Porque nós vamos aprofundar o entendimento, o conceito, com exemplos, enfim, do que é uma atuação que causa, que pratica o greenwashing, tudo bem? Eu não expliquei ainda, vou explicar daqui a pouco, reexplicar, né? O que é o greenwashing, pelo menos a tradução dele. Muito bem, então, como é que devem ser as ações de uma empresa para maximizar as chances de obter vantagem competitiva? Ela também deve investigar os critérios decisórios de compra do consumidor, avaliar. Esse consumidor estaria disposto a pagar a mais por um produto ou serviço diferenciado, com valor agregado, sustentabilidade, adequada às certificações ambientais, por exemplo? Por que a pergunta? Porque muitas vezes, para um produto ser considerado verde, né, ser considerado responsável em toda a sua cadeia produtiva, isso pode acrescer em algo no seu valor final para o consumidor. E aí a questão é, esse consumidor, ele está disposto a pagar mais por isso? Né? Tem que se investigar. Por último, tem que se realizar ações que tenham continuidade, que não sejam isoladas, nem pontuais, pois pela repetição fixa-se o conceito na mente do público, tá? Então,
se pratica uma ação de responsabilidade social, o retorno não foi bem, foi aquém do que se desejaria, né? Parou o projeto? Não, refaz, atualiza, vê o que não deu certo, emprega mais recursos ali, enfim, corrige e faz novamente, né? Na repetição, aquilo vai se fixar na mente do público. O retorno, repito, não é imediato, não é que se fez uma vez e já colhe os louros, os resultados. Não, muitas vezes isso é contínuo, né? Lembrem-se do que é. Não, isso vale para imagem, vale para relacionamento também, tá? Lembrem-se do saco de sal, que a gente falou numa aula passada. E, agora sim, o conceito de greenwashing. Ocorre greenwashing quando uma empresa relaciona a sua imagem à defesa de alguma causa social, notadamente ao meio ambiente, mas, na verdade, as medidas reais são mínimas, ineficazes ou mesmo inexistentes, tá? Isso é greenwashing. Greenwashing, na tradução, seria ou um verde desbotado, ou algo que foi apenas deram uma demão de verde muito michuruca, muito sem vergonha, né? E que, na verdade, se você for lá e raspar, aquilo sai. Então, é um verde fake, né? Um verde lavado, um verde que não é efetivamente verde. Muito bem. Então, exemplos disso, eu coloquei aqui muitos exemplos, tá? Eu peguei no site da Proteste, que é um site de defesa do consumidor. Não vou ler todos, até porque vocês vão ver que eles se repetem um pouco, cria-se uma tendência, digamos assim, à medida que você vai lendo os casos, né? Por exemplo, fósforo Fiat Lux. A embalagem informa ser madeira 100% reflorestada, mas não tem o selo de certificador ambiental como FSC ou Serflor, né? Ou seja, se diz que é reflorestada, tem que ter um selo que atesta que é reflorestada, né? Porque, como se diz no ditado, o papel aceita tudo. Okay, o papel aceita tudo, o que você colocar aceita, né? Então tem que ter alguma comprovação. IP lava-louça. O rótulo destaca conter um tensoativo biodegradável como diferencial ambiental. Porém, ao comparar com os concorrentes, Limpol, Biobrilho, viu-se que ambas têm o mesmo ativo em sua composição, mas declaram isso sem chamar a atenção. Ou seja, não é um diferencial, é algo banal, é quase que, olha, todos têm isso. Então, por que isso é um diferencial, destacar isso? Não, então, isso é greenwashing, né? Por exemplo, um exemplo de greenwashing que nem está aqui, quando uma empresa diz que, por exemplo, um desodorante, diz que na sua composição não tem CFC, clorofluorcarboneto, né? E, pessoal, esse componente CFC está proibido no mercado há uns 20 anos, então não é um diferencial, é isso porque nenhuma tem mais, né? Ou então, enfim, tá claro, acho que vamos ver mais exemplos, né? Essa Bombril Eco diz que é 100% ecológico, porém, deve remover essa expressão da embalagem, segundo decisão do CONAS 2013, né? Porque o produto é degradável, ou seja, ele não é 100% ecológico, existem outros impactos ambientais durante a produção. Então, certos selos, certos dizeres, não são feitos à toa, eles têm que atender a determinados critérios para você colocar lá. Saco de lixo declara ser feito de material reciclado, mas não informa a porcentagem de quantidade de material reciclado na composição, né? Guardanapo de papel do Carrefour informa ser 100% de fibras naturais, o que é comum nesse tipo de produto. Então, não dá para ser usado como diferencial na escolha do consumidor. E, ainda assim, essas fibras não representam benefício ao meio ambiente, tá? Então, vejam como é sério. Fósforo Paraná, usa o termo ecológico em destaque, declara como diferencial não ter enxofre na composição. Mas outros fósforos do mercado também não tem, não é nenhum diferencial. Ele alega também usar madeira reflorestada, sem apresentar o selo de certificador ambiental, né? Borracha Maped informa ser livre de PVC, como se fosse diferencial, quando produtos equivalentes têm a mesma composição e não destacam esse fato. E por aí vai, né? Papel higiênico Cotton informa na embalagem utilizar celulose de reflorestamento sem apresentar certificadora reconhecida. Aí coloca até aí, diferente da marca Neve, que em sua embalagem faz a mesma declaração, mas apresenta o selo e o número de seu correspondente certificado do FSC, tá? Por último, sabão Brilho
em forma que preserva o planeta sem mais informações. Olha que interessante isso que eu vou dizer agora. Pelas normas, as autodeclarações ambientais devem ser acompanhadas de explicações. Preserva o planeta. Ok, preserva o planeta como? Teria que dizer. A borracha está até repetida aí. E esse último papel higiênico apresenta um símbolo com ajuda a preservar o meio ambiente sem fornecer informação a respeito. Que é diferente de uma outra marca que especifica os processos de produção do papel, como faz, de fato, para preservar a natureza, tá? Então, pessoal, o que fica, qual é a moral da história desses casos? Você tem que matar a cobra e mostrar a cobra. Não adianta matar a cobra e mostrar o pau, não. Tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Ou seja, se você diz que tem alguma coisa, você tem que comprovar o que tem, por meio de alguma certificação, de algum processo, enfim, que vocês viram aí, tá? E aí, como se prevenir para não cometer greenwashing? Ou seja, o que é que tudo isso tem a ver com a nossa empresa, com a empresa de vocês, onde vocês trabalham, tá? Seguindo esses 4 passos, vocês não vão incorrer nessa pataquada, ok? Então, vamos lá. É preciso conhecer as certificações ambientais mais utilizadas no Brasil, né, como FSC, né, como Procel, IBD, Ecocert e a certificação ISO 14021, tá? Seja coerente em todos os aspectos do produto. Exemplo, produto que se diz natural, ambientalmente correto, deve vir em embalagem correspondente, biodegradável, tá? Então, toda a cadeia, todo produto tem que ser, de alguma maneira, responsável, ambientalmente correto, tá? Outra, forneça algum meio de comunicação para localizar as evidências do marketing verde. Por exemplo, o endereço do site, um hot site, né, um endereço específico, onde a pessoa acessa e vai ter mais informações sobre aquilo, né? Ou um QR Code, a pessoa coloca lá o seu celular e tem acesso a mais informações sobre aquilo. E, por último, verifique se efetivamente se trata de um diferencial, de algo relevante. Se está todo mundo fazendo, se todo mundo já entrega aquela mesma coisa, não tem por que divulgar, porque isso aí já é obrigação. Quem não entrega aquilo está out, está fora do mercado. Então, é o mínimo para ser competitivo, tudo bem? Então, vamos lá adiante. Agora sim, a gente chega nos instrumentos de comunicação institucional, tá? E aqui vale uma atenção especial para a assessoria de imprensa. O que é a assessoria de imprensa? É uma atividade que visa conquistar mídia espontânea por meio do relacionamento entre empresa e jornalistas de veículos de comunicação. E o que é mídia espontânea, né? Vocês sabem que sempre que eu trato de um assunto novo, eu gosto de começar pelo conceito, pela definição. Mídia espontânea é uma menção positiva da marca em conteúdo de caráter editorial. A conquista de mídia espontânea tem como finalidade tanto menções edificantes à marca, quanto gerenciamento de menções negativas, como ocorre em crises, tá? E aí o objetivo é manter o público informado acerca da missão, política e práticas da empresa de uma maneira positiva, consistente e com credibilidade, tudo bem? E agora a gente vai ver, vamos lá, como é que se conquista isso, como é que se conquista a mídia espontânea, como é que a empresa consegue publicidade gratuita de sua marca em veículos de comunicação, seja TV, jornal, rádio, internet, enfim, né? Vamos ver como é que se consegue isso, mídia espontânea. Muito bem. Primeiro se parte do seguinte princípio. A imprensa, ou seja, os veículos de comunicação, querem notícias, precisam de notícia diariamente. E a empresa tem notícia, ou tem notícia em potencial, ele tem coisas ali que acontecem dentro da empresa, que a empresa faz, que são relevantes, que são importantes, que podem virar notícia, e aí o veículo de comunicação se interessar e divulgar, né, no seu telejornal, no jornal, na internet, no rádio, de maneira gratuita, tá? E como é que a empresa vai fazer isso? Bom, se a empresa não tiver uma diretoria de comunicação e marketing, ou uma assessoria de imprensa, até mesmo terceirizada, aí tem que ser o próprio gestor, né, que vai fazer o trabalho de assessoria de imprensa. O que é isso? Vai ser o meio de campo entre a empresa
e os veículos de comunicação, e os jornalistas, tá? E aí ele vai fazer esse seguinte trabalho, gravem essa expressão, ele vai tentar cavar pauta. O que é cavar pauta? Cavar pauta é transformar dados empresariais em notícia, conquistar cobertura editorial, principalmente por meio de um documento que a gente chama de press release, ou release, tá? Release em inglês é soltar, tá? E se escreve assim, release, tá? Release. E um release, pessoal, é um documento que contém as informações sobre o que a empresa quer divulgar para a imprensa, tá? E aí esse release pode vir acompanhado de imagens, né, de fotos, de vídeos, de contatos, né, ou seja, no final vai ter, olha, para mais informações, entre em contato com, aí coloca um e-mail, coloca um telefone, coloca um texto, né, um texto com muias informações, enfim, sobre aquilo que se pretende divulgar, tá? E para isso, né, é importante conhecer os bastidores da notícia, e aqui é que entra o relacionamento. É importante um relacionamento prévio da empresa, enfim, do gestor, do dono da empresa, com a imprensa, com os veículos de comunicação, com os jornalistas, com o dono dos veículos, enfim. Por isso que é importante aquele approach, né, aquela aproximação do empresário com os veículos de comunicação. E agora, vou dizer para vocês qual é o principal erro na hora de mandar release. Release, vocês entenderam o que é, né? Um documento que pode ser mandado por e-mail, pode ser um arquivo de Word, né, com texto, com falas de entrevista, com contato, com imagem, vídeo, foto e tal, com tudo aquilo que se quer divulgar da empresa, né, para que vire notícia, mídia gratuita, mídia espontânea na imprensa. Muito bem. Qual é o principal erro que você comete nessa hora? Quando o empresário ou assessor de imprensa manda para o veículo de comunicação pautas que são de interesse só da empresa. Ou seja, é preciso ter um interesse coletivo, é preciso que essa notícia que se quer divulgar seja de alguma maneira interessante para que o veículo se interesse por ela e divulgue na TV, no jornal, no rádio, na internet, de uma maneira espontânea, sem cobrar nada, né? Ok, a gente vai dar exemplos aqui de como trabalhar isso. Por exemplo, né, a sua empresa, vamos juntar aqui as duas áreas, dois assuntos, desempenha um projeto interessante de responsabilidade social que ajuda as pessoas e tal, e aí você cria um release, um documento com muitas informações a respeito daquilo, tal, papapá, e manda para a imprensa, né? Esse conteúdo tem que ser interessante, tem que ser, tem que ter um apelo público, sabe? Para que as pessoas se interessem e consumam aquilo na forma de reportagem, né? Se for só uma promoção da empresa, olha, uma promoção, compre 3, leve 4, né? Não, isso não vai ter apelo público, né? Então tem que ter algum, tem que ser de algum interesse público, sabe? Então, por exemplo, uma empresa ganhou um prêmio. É importante isso, é importante divulgar para a imprensa. Tem um certo apelo, enfim, um prêmio nacional, internacional, sendo uma empresa local, é legal divulgar isso. Ou uma empresa está conquistando um novo mercado. E aí é interessante também mandar para o caderno específico, né, para os veículos específicos. Então, por exemplo, falando de jornal, uma pauta dessa você vai mandar para o caderno negócios, ou para o caderno de marketing, né? No meu caso, que trabalho com divulgação de exposição, de espetáculo, eu vou mandar, no caso lá do Diário Nordeste, para o caderno 3, para o Jornal Povo, vou mandar para o Vida e Arte, né? Então, eu vou mandar para os veículos específicos, né? Tudo bem? Para os cadernos, editorias específicas, tudo bem? Então, vamos lá. Evitar pedir para ler antes a matéria, né? Olha, você manda, né, o release, fala lá com o jornalista, diz que mandou, pede para dar uma força e tal, e não dá para ir além disso, porque existe algo na imprensa chamado liberdade de expressão. Então, você não pode forçar a barra, né, para que aquilo seja veiculado. E se for veiculado, você tem que entender que aquela pauta super gloriosa que você mandou pode virar uma notinha, ou seja, você mandou lá umas 5 páginas de release, imagens e tal, e virou uma notinha ali numa coluna e tal, uma menção.
enfim, olha, não pode reclamar, né? Existe liberdade de expressão, né? E você não pode forçar um veículo jornalístico a divulgar as coisas que você manda, enfim, de qualquer maneira, do jeito que você quer. E aí vem agora uma questão que é um pulo do gato, tá? Matéria paga. Existe esse expediente, ou seja, a empresa pagar para um veículo de comunicação divulgar um conteúdo seu como matéria jornalística, sim, isso já é uma prática institucionalizada, né? Antes era feito de uma maneira um pouco com certa reserva, enfim, não pode e tal, e os veículos já entenderam que eles precisam desse conteúdo, dessa matéria paga para se manter, né? Enfim, eles revisaram seus cursos, enfim, então isso existe. Então, alguns veículos tratam a matéria paga de uma maneira diferente, colocam uma cercadura diferente para identificar que aquilo é um conteúdo editorial pago, não é um conteúdo espontâneo, né? E aí cada veículo vai trabalhar isso de uma maneira distinta, né? Fica a critério de cada veículo. E aí existe uma outra função da assessoria de imprensa, que é o que a gente chama de clipping. O clipping é uma auditoria que uma empresa especializada faz sobre tudo que se publica em torno da empresa, né? Seja nos meios online, offline, enfim. E eles têm os recursos para fazer isso, né? A Unifoto tem uma assessoria de comunicação, né? Que diariamente, né? Manda para os seus gestores tudo que se publica a respeito da Unifor, a respeito dos concorrentes e a respeito do mercado, né, de educação, de instituição de ensino superior. Eles mandam isso diariamente por e-mail, às vezes mais de uma vez durante o dia, tá? E é interessante essa auditoria, esse acompanhamento, tudo bem? Então, tá claro? Até aqui, ok? Se tiver alguma dúvida, né, pode colocar no grupo ou falar no nosso momento presencial, tudo bem? Aqui, por último, pessoal, para finalizando aqui a assessoria de imprensa, relacionamento com a imprensa é importante para ganhar apoio da opinião pública em momentos delicados, por exemplo, de crise, né? Quando a gente for falar lá sobre comunicação de crise, falaremos sobre isso. E entendo que existem interesses mútuos, ou seja, uma empresa é um potencial anunciante, né? Então, como existe aquele interesse mútuo, né? Que a empresa tem notícia, a imprensa quer notícia, né? E aí uma mão que lava a outra. Aqui também, olha, essa empresa que eventualmente quer uma divulgação gratuita, uma mídia espontânea, no jornal, na TV, na internet, essa mesma empresa é uma potencial anunciante, né? Então, os veículos de comunicação veem ali com bons olhos, né? Enfim, eventualmente divulgar como mídia espontânea uma empresa para criar um relacionamento, tudo bem? Por último, é preciso, aqui também se relacionando, tá, com comunicação de crise, que a gente vai ver mais adiante. Ser atencioso, né? Sempre que a imprensa solicitar à empresa, né, alguma notícia, enfim, alguma informação, é preciso tratar bem, né, esse veículo de comunicação, esse jornalista, enviar um porta-voz, uma pessoa preparada, evitar esse tipo de declaração, nada a declarar, não, né? Nem pode tentar impedir alguma divulgação, né, que não interesse à empresa, né? Porque seria obstar com a liberdade de expressão. E por último, aí, no que concerne a assessoria de imprensa, eu coloquei o Bonner, né, com a companheira dele aí no Jornal Nacional, na bancada, e o retrato aí desse cabrito, né, que é resultado do doutorado em biotecnologia da Unifor, foi o primeiro cabrito transgênico, né, clonado, enfim, na América Latina. E por que eu coloquei isso? Porque foi um golaço que a Unifor marcou em termos de assessoria de imprensa. Se trata de, obviamente, um fato de grande repercussão, né? Na Unifor, um doutorado da Unifor produziu a primeira clonagem na América Latina, né? E aí transformou isso por meio de um release, né? Fez um documento, mandou a imagem, telefone de contato e tal para várias editorias, inclusive para o Jornal Nacional, e foi reportagem do Jornal Nacional, esse fato da Unifor. Tanto que isso
essa reportagem do Jornal Nacional sobre a Unifor está no vídeo institucional da Unifor, que eu não sei se vocês já assistiram alguma vez, né? Mas no vídeo institucional da Unifor, num dado momento, coloca lá o Bonner falando dessa proeza, dessa conquista do doutorado em biotecnologia da Unifor, né? Exaltando, tal, enfim. Então, foi uma grande vitória em termos de assessoria de imprensa, que é isso, né? Você tem um fato relevante sobre a sua imprensa, ou sobre a sua empresa, transforme aquilo num documento, né, um release, né, reúna imagens, contatos, tudo, e mande para as editorias específicas para você conseguir cobertura editorial gratuita para a sua empresa. Tudo bem? Vamos lá, adelante. Aí, algumas outras formas de comunicação institucional. Jornalismo empresarial é quando você produz veículos de comunicação, seja revista, programa de TV, programa de rádio, sobre a sua empresa, né? E aí é o que a gente chama de house organ, né? Ou seja, uma revista, um jornal institucional. E aí você manda para os seus parceiros, né? Programa de TV, por exemplo, a Unifor tem na TV Diário um programa chamado Canal Unifor, 100% institucional, né? A Pague Menos tem um programa, eu acho que é a Droga Farma, enfim, tem um programa de TV também. É um programa institucional, um programa de relacionamento, de imagem, né? Que divulga ali dicas de saúde, de bem-estar, etc. e tal. E aqui e acolá tem algo de marketing, de venda, né? Mas o programa é de caráter institucional. Aí tem programa de rádio, Rádio Beach Park, né? Quando não é a própria rádio, né? Como já teve Rádio Oi, né? Enfim, então, quando a empresa tem veículos de comunicação, né, para se divulgar, para criar relacionamento, para divulgar a sua própria imagem, tudo bem? Então, peças segmentadas, né, para acionistas, empresários do setor. Isso aqui é interessante, a editora Abril, ela produz revistas empresariais sob encomenda, então ela utiliza o know-how, o benchmarking dela, para produzir peças, né, institucionais on demand, ou seja, sob encomenda para as empresas. Então, se a sua empresa quer produzir uma revista mensal, trimestral, semestral, vocês podem contratar o serviço de uma editora, né? Eles já têm um jornalista, já tem parque editorial, tudo isso, e eles vão produzir isso. Se você não tem in-house, né? Um setor de comunicação que produza, tudo bem? Marketing cultural, esportivo e social. E aí você pode ter os seus próprios, né, os seus próprios projetos, seja na área da cultura, do esporte, enfim, de repercussão social, do voluntariado, etc. Como você pode apoiar projetos de terceiros, como você pode fazer projetos em parceria, né, em pé de igualdade, né, com outra empresa. E o objetivo é angariar a admiração, ser associado a causas simpáticas ao público. Tudo bem? Então, é isso. Por exemplo, a Unifor tem muitos projetos na seara cultural, jurídica, saúde, meio ambiente, na área da educação infantil, enfim. E por cultura mesmo, da Fundação Edson Queiroz, né, mantenedora da Unifor, ela tem os seus próprios projetos. Ela aceita, eventualmente, apoiadores, patrocinadores, né, mas ela costuma ter os seus próprios projetos, né. Ok? Bom, redes sociais. Passar aqui rapidamente, porque quando a gente for falar de comunicação de marketing, a gente vai abordar com mais profundidade a atuação nas redes sociais. Então, redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e outras tecnologias da informação, como WhatsApp, SMS, e-mail, para trabalhar imagem e relacionamento, para estar perto do público, né? E não é só para venda, não, é para divulgar informações relevantes sobre o seu negócio, né? É importante controlar e atualizar sempre, tá? Você não pode perder o controle, né, dessas ferramentas, né? Se você tem ali muita gente interagindo, você vai ter que ter pessoal para interagir com aquelas pessoas. E atualizar sempre, né? Não adianta ficar às moscas, né? Você postar uma vez aqui, uma vez na morte, não. Tem que ter uma periodicidade interessante, tá? De atualização. Agora, igualmente importante é você atualizar sempre, ok? Mas divulgar
e atualizar com conteúdo interessante, pois o spam afasta, repele. É o mesmo princípio do release. Não adianta você mandar algo, né, para os veículos de comunicação que não tenha apelo público, apelo junto à opinião pública. Não. No caso aqui das redes sociais das empresas, a mesma coisa. Você tem que levar informação, humor, promoções, ou seja, surpreender de alguma maneira. A comunicação institucional nas redes sociais, nessas ferramentas de tecnologia da informação da empresa, não podem ser de caráter mercadológico, de venda apenas, o leve 3 e pague 2. Não. Tem que ser um conteúdo que tenha humor, que tenha informação, que seja interessante para a pessoa seguir, compartilhar. Do contrário, nada feito, né? Vejam as empresas que mais têm seguidores no Instagram, por exemplo. Vocês vão ver que o conteúdo que eles colocam lá não são de venda, são de imagem e relacionamento. Por exemplo, Skol Guaraná Antártica, né? Vocês vão ver que sempre estão trabalhando ou informação, ou humor, ou promoção. Eu coloquei esses 3 aspectos aqui, porque são os mais trabalhados, tá? Então, tem que trabalhar o engajamento. E engajamento não se trabalha só com venda direto, né? Compre, compre, compre. Não. As pessoas se identificam, se as pessoas identificam aquele conteúdo como propaganda, como algo, querendo vender algo para elas, elas cascam fora, saem fora, tá? Então, muito bem, por último, balanço social. É um documento, é uma publicação que apresenta atividades sociais de uma entidade privada com o objetivo de divulgar sua gestão econômico-social, seu relacionamento com a comunidade, demonstrando o resultado de sua responsabilidade social. O balanço social é uma publicação normalmente anual, tá? Porque é um documento muito sério, de valor jurídico, né? Ele contém qual é o retorno social que a empresa destina à sociedade, coloca ali os resultados dessa atuação, com imagens, com gráficos, né, com estatísticas, enfim, com textos, tá? Então, as empresas maiores, né, todas, sem exceção, têm o seu balanço social e publicam isso de forma transparente, tá? Inclusive, é uma exigência de compliance, de transparência, de gestão, enfim, a publicação de seu balanço social, tá? Podem estar na internet, né, e pode ter a versão também impressa, tudo bem? E por último, e agora sim chegamos ao final, temos aí as referências biográficas, tá? Artigos, livros, de onde foram tirados os conteúdos da aula de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, assistam. Bom, se chegaram até o final aqui é porque eu suponho que assistiram, tá? Muito obrigado pela audiência, tá? Vou voltar aqui a nossa aula, ok? Para a apresentação, para me despedir de vocês. E grande abraço, tá? Fiquem com Deus, estamos em contato. Até a próxima aula. Bom estudo. Tchau.